Rafinha, cala a boca. Vamos começar logo mandando essa. Cala a boca. Em novembro de 2024, eu gravei um vídeo para este canal com o título O Rafinha não sabe o que fala. Naquela ocasião, a seleção brasileira tinha acabado de enfrentar o Uruguai em casa e tinha empatado aquele jogo por 1-1. E o Rafinha, na época, teve a coragem de abrir a boca para dizer isso aqui que eu vou colocar agora no vídeo, vou dar o trabalho de resgatar aquele vídeo, colocar a fala do Rafinha através de uma simulação, porque eu não quero ter vídeo derrubado por direitos autorais, e aí a gente retoma essa conversa para explicar por que o Rafinha desesperadamente precisa calar a boca. Tá, beleza. Finge que eu sou o Rafinha a partir de agora, tá? Aê, desculpa a palavra aí, tá? Mas a gente jogou pra caralho, tá? Estamos preparados pra qualquer um que vier daqui pra frente, falou? Ó, jogando assim vai ser muito difícil ganhar da gente, tá? Tudo bem, a gente também não ganha de ninguém. Mas ninguém ganha da gente se a gente também não ganhar dos outros, beleza? Mas a gente é foda, a gente jogou muito, estamos preparados pra qualquer um, beleza? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a liberdade de expressão alheia. As pessoas são livres para falar o que elas quiserem, mas elas também são responsáveis por aquilo que elas falam. Da mesma forma como eu serei responsabilizado por todas as opiniões expressas nesse vídeo. Só que naquela época, e eu prometo que eu vou reagir esse vídeo na íntegra, só para comparar a situação da seleção brasileira, do futebol brasileiro, do próprio Rafinha, em novembro de 2024, para o que nós vemos agora em março de 2025, pós-desastre, humilhação, espancamento que foi o jogo contra a Argentina. Eu vou comparar as minhas falas com o passado e o que está acontecendo no cenário de presente. Naquela época eu já tinha reforçado que eu não tinha nada contra o Rafinha. E nem dá para ter. Ele é o melhor jogador do Barcelona hoje, um dos melhores jogadores do mundo, pode ser elegível a melhor do mundo daqui a alguns meses. A temporada europeia dele está excelente. Mas quando esse moço abre a boca, fica evidente de que ele não tem ninguém para fazer o tal do Media Training. E o problema não é contra a sua opinião, Rafinha. O problema é como você expressa e principalmente a falta de timing para se expressar. Sem falar na desconexão com a realidade prática dos fatos. O Rafinha disse que se jogar desse jeito, ninguém ganha do Brasil. O Brasil não consegue ganhar do Uruguai em casa. O Brasil tem enormes dificuldades para ganhar da Colômbia em casa. E isso porque a Colômbia não é um time débil. E contra a Argentina, o senhor jogou, senhor Rafinha? O senhor disse pro Romário que o senhor ia dar porrada na Argentina. Eu vi o senhor apanhando de jogador da Argentina. Ouvindo as provocações, sendo empurrado, recebendo as faltas. Mas bater, o senhor não bateu. Até porque a Argentina está tão superior em relação ao Brasil que eles entraram em campo classificados, totalmente leves e tranquilos e com apenas um objetivo em mente: humilhar o Brasil porque o senhor falou que ia dar porrada neles. E em nenhum momento o Rafinha parou para pensar que aquilo que ele fala para o Romário agora, em 15 minutos, chega na imprensa da Argentina. Antes mesmo do jogo começar, isso já estava repercutido, já era assunto de vestiário. Sei lá, né? E também, qual a necessidade disso? O Rafinha se esquece que a gente vive num mundo globalizado. Ele joga com esses caras. Ele joga contra esses caras na Europa e joga com esses caras no Barcelona. Com alguns, sei lá, alguns ele enfrenta como adversários lá na Espanha ou na Inglaterra. Dentro de um contexto aplicado, levando em consideração o cenário de momento da seleção brasileira, foi uma falta de timing absurda a entrevista com o Romário. Falta de timing,
algo desproporcional, algo desnecessário. De novo, a melhor resposta que a Argentina deu para alguns jogadores brasileiros em campo, se não me engano foi o Depou, o Otamendi, não sei, é que os caras têm 2 Copas América e uma Copa do Mundo e o Brasil não tem nada. Qual foi o último título que a seleção brasileira conquistou? Título relevante. Eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar da última Copa América que o Brasil venceu. E talvez o problema não seja mais o fato de não vencer. Em 2026, se o Brasil for para a Copa do Mundo, que agora a gente tem que falar nessa perspectiva, né? Porque já viram os últimos 4 jogos que a seleção brasileira tem nas eliminatórias? 2 deles são adversários diretos das vagas. E assim, é muita incompetência se o Brasil não conseguir uma vaga para a Copa do Mundo. É o mais alto índice de incompetência. Então, tem 2 adversários diretos por vaga, e na última rodada tem a Bolívia lá no céu. Lá em La Paz. Legal. Próximo jogo é contra o Equador fora de casa. Em junho. Então, quando a gente olha para o cenário de momento, a gente tende a pensar que era melhor ficar quieto. Era melhor o Rafinha ter falado sobre qualquer outra coisa. Fala sobre um sabor de pizza que você gosta. Ou o sabor de pizza que você gostaria de entregar para casa de alguém se você fosse um entregador do iFood. Porque, sério, enfim, fala de qualquer outra coisa. Menos que você vai dar porrada num time que tá tão superior que não precisou bater. Os caras começaram a bater no Rafinha para começar a humilhar o Rafinha. Se você vê o índice de faltas que a Argentina teve durante o jogo, foi baixíssimo. Dá até para dizer que a Argentina aprendeu a jogar futebol como o Brasil. Com toque de bola, com transições, com infiltrações, com movimentação tática. O Scaloni, Deus do céu, eu quero engravidar do Scaloni. Faz um filho em mim, porque esse cara é um gênio. Ele transformou jogadores que são medianos em grandes jogadores. O combinado da seleção da Argentina se transformou na equipe campeã mundial, que neste exato momento está jogando tudo isso sem Messi e sem Lautaro Martinez, sem os 2 principais jogadores da seleção, e sem precisar bater na seleção brasileira. Aí vem o Rafinha e fala essas metas. Rafinha, eu gosto de você. Pode não parecer, mas eu tenho uma certa empatia pela sua pessoa. Você muito provavelmente foi o cara, como 90% dos jogadores que chegaram na seleção brasileira. Você é o cara que veio de baixo, com origem humilde, ralou pra caramba na vida. Eu me identifico com isso. Porque eu também sou o cara que veio de baixo, tá ralando na vida, tá sobrevivendo ou vivendo na internet, algo que a maioria dos caras que começaram comigo na internet já desistiram. Eu teria desistido se eu não tivesse acreditado em mim mesmo. E sei que muito do que você fala é porque você acredita em você mesmo. O problema está no excesso de confiança. O problema está em você não enxergar a realidade dos fatos. Nós estamos falando de fatos consumados. Há muito tempo a seleção brasileira, onde você é titular absoluto no ataque, não está jogando bem. Não existe em nenhum cenário apresentado algo que mostre que a seleção brasileira é melhor do que realmente é. Que mostre que ela é tão boa quanto você acredita. Porque não é. Não está acontecendo. Parte dessa culpa não é do Rafinha. É do Dorival Júnior, que como treinador é um ótimo professor de física. Ele parece um professor de física da USP. E eu acredito que um professor de física consegue treinar melhor a seleção brasileira. Tudo bem, cada um no seu quadrado, mas nesse exato momento, eu realmente acredito que um professor de física é melhor treinador. Não é uma deficiência técnica do Rafinha. É uma deficiência de quociente de inteligência. Eu começo a desconfiar que o Rafinha não tem QI de futebol. Porque não é possível
que em sequência, em escala industrial, este homem abre a boca para falar tanta besteira. Não é um momento para fazer esse tipo de declaração. Nem em novembro de 2024 era o momento para você virar e dizer: se jogar desse jeito, ninguém ganha da gente. Meio que o óbvio, né? Foi uma partida complicada. Mas vocês empataram contra o Uruguai. Não venceram de 4-0 do Uruguai em casa. Foi um empate. Naquela época tiveram dificuldades para vencer da Venezuela. Hoje, 4 meses depois, dificuldades para vencer a Colômbia. Isso porque a Colômbia é melhor do que a Venezuela. E agora, essa humilhação com a Argentina. O que mais falta para o Rafinha entender que ele tem que, pelo amor de Deus, ou em benefício dele mesmo, que essa altura do campeonato ele tem que começar a agir em causa própria, que ele, de forma desesperada, ele tem que calar a boca dele. Tem que se concentrar no que realmente importa, que é o futebol. Tem que começar a pensar em soluções para melhorar o desempenho dele e, por tabela, ajudar os companheiros de equipe a melhorarem o próprio desempenho. Porque, na boa, e é claro que é uma frase bem relativa, é claro que eu estou trabalhando com a Bíblia para falar o que eu vou falar. Eu sou um ser racional. Eu emito opiniões impopulares com uma certa dose de exagero, mas consciente que eu estou exagerando. Mas é muito fácil jogar no Barcelona quando você treina todo dia com os mesmos caras. Quando você tem um treinador que tem um plano de jogo, um esquema tático definido. Um treinador que conhece os jogadores que está utilizando para montar o seu esquema tático. Sério, eu tenho dúvidas se o Dorival Júnior sabe por nome todos os jogadores que ele convocou dessa vez na seleção brasileira. E isso porque, na época, eu estava reclamando do Paquetá. O Paquetá, que muito provavelmente vai ser banido do futebol por causa do processo de participar do esquema de manipulação de resultados. Eu estava reclamando do Paquetá. Então, Rafinha, encare isso, tudo que eu estou falando, como um desabafo de alguém que prometeu não se importar muito com a seleção brasileira. E eu realmente não me importo. Eu gravo os vídeos para ter audiência. Eu gravo os vídeos porque o público, a audiência do YouTube, acaba se motivando pela Bíblia mesmo. Eles acabam compartilhando desse hate coletivo que é levantado contra a seleção brasileira nesse momento. Rafinha, para pensar que essa seleção brasileira uniu através do ódio lulistas e bolsonaristas. Há muito tempo que esses dois grupos não se unem e agora eles estão juntos para criticar, difamar, odiar a seleção brasileira. Então, para pensar, Rafinha. Primeiro pensa, depois fala. E escolha melhor o que você vai falar, quando vai falar e como vai falar. Porque não adianta ficar com raivinha da torcida, porque é evidente que a seleção brasileira não está jogando bem. Ou melhor, quando joga, porque contra a Argentina foi um não jogo. Em 97 minutos de futebol, 2 chances de gol, ou 2 chutes a gol, sendo que um desses chutes a gol foi um gol que a Argentina entregou por um momento de bobeira. Não foi uma jogada construída, não foi por conta de esquema tático, não foi por plano de jogo. É muito sério o cenário apresentado para o Rafinha virar e dizer que nós somos a melhor seleção do mundo, que se jogar desse jeito, ninguém ganha da gente. Rafinha, eu tenho que concordar com você. Se a seleção brasileira jogar, fica um pouco mais difícil. Contra a Argentina, foi um grupo de crianças de quinta série sendo esmurradas pelo valentão. Logo você, Rafinha, que diz que dá porrada nos caras, você se comportou como um gatinho assustado. Você se comportou como um fraco. Você se comportou como um moleque que faz o bullying e depois não dá conta. É isso. É isso. Pelo amor de Deus, Rafinha, cala a boca. Cala a boca. Para de falar e pensa em quais são as soluções que o senhor pode oferecer para uma seleção brasileira que está no fundo do poço. Eu achava que era o fundo do poço, o final da temporada de 2024, que foi a pior da história da seleção brasileira. Mas é um tal negócio. Grandes franquias têm parte 2. E, seguindo a regra, a segunda parte, o segundo filme dessa franquia chamada Desastre da Seleção Brasileira,
é uma segunda parte pior do que a primeira. Até quando teremos esse cenário? E até quando a gente vai aguentar o Rafinha falando das merdas que ele fala, apenas pessoalmente porque ele acredita que a realidade é diferente dos fatos apresentados?